E aí, como foi o fim de semana? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho. Nós estamos iniciando mais uma semana de aula com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja uma semana muito produtiva. E hoje nós vamos dar início na nossa aula de português. Nós vamos falar sobre sílaba tônica, acento gráfico. Já falamos um pouquinho na aula passada, não é mesmo? Praticamos. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho daquilo que foi estudado e exercitar um pouquinho mais. Então, sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força, com mais intensidade na palavra, não é mesmo? Essa é a sílaba tônica. Então, quando nós temos uma sílaba tônica numa palavra, dependendo de onde essa sílaba está, ela tem nomes diferentes. Já conversamos sobre isso na última aula, mas vamos relembrar para quem não participou da aula, tá bom? A sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força. Todas as palavras têm sílaba tônica, mesmo que a palavra tenha apenas uma sílaba. Ainda assim, ela terá sílaba tônica, tá? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é, eu preciso separar as sílabas. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a palavra futebol. Nós temos quantas sílabas na palavra futebol? Futebol. 3 sílabas. Eu articulo a minha boca 3 vezes para falar a palavra futebol, não é mesmo? E aí, nessa palavra, como é que eu vou saber quem é a sílaba tônica desta palavra? Bom, eu só preciso chamar como quem está chamando uma pessoa. Então, por exemplo, se eu chamar assim, futebol, imagina que a palavra futebol é o nome de uma pessoa, o nome de uma amiga. E ela está longe e eu quero chamá-la. Então, como é que eu chamo? Eu vou chamar assim, futebol. Ah, qual foi a sílaba em que eu demorei mais tempo? Foi no fu, no te ou no bol? Foi aqui no bol, não é? Futebol. Essa é a sílaba em que eu me demorei mais. Então, esta aqui é a minha sílaba tônica, tá certo? O bol é a minha sílaba tônica. Se a minha sílaba tônica estiver na última sílaba, ela se chamará oxítona, tá bom? Sempre, o que é uma oxítona, o que é uma palavra oxítona, é sempre que a minha sílaba tônica for a última sílaba da palavra. E a gente conta sempre de trás para frente, tá bom? Última, última sílaba. Então a gente conta assim, última, penúltima, antepenúltima. Se a sílaba tônica for a última, então ela será uma oxítona. E na palavra mão, quem é a sílaba tônica? Tem apenas uma sílaba. Logo, toda ela é a sílaba tônica, tá bom? E na palavra jornal, quem é a sílaba tônica? Primeiro eu preciso separar as sílabas. Então, eu tenho jornal. Separei aqui. Separei as sílabas. Quem é a sílaba tônica da palavra? Chame como se você estivesse chamando uma pessoa. Jornal. Onde foi que se demorou mais? No nau, não foi? Então, logo, esta aqui é a minha sílaba tônica. Ela está onde? Na última posição. Por isso, ela é uma palavra oxítona. E na palavra jacaré? Jacaré. Quem é a sílaba tônica? Ré. Por quê? Quando eu falo jacaré, olha onde é que eu demoro mais. Então, esta aqui é a minha sílaba tônica. Agora, eu quero que vocês percebam algumas curiosidades que nós temos nas nossas sílabas tônicas. Todas as palavras têm sílaba tônica. Às vezes, elas vão vir acentuado, como, por exemplo, aqui na palavra jacaré. Se já tiver o acento, como aqui, na palavra jacaré, de cara, você não precisa nem chamar. Sempre que tiver acento, aqui também no exemplo da palavra mão, onde estiver o acento será a minha sílaba tônica. Mas, quando não tiver acento, por exemplo, futebol e jornal, aí nesse caso você precisa chamar. Tá certo? Então lembra, sempre que for última sílaba tônica, ela será uma oxítona.
Mas se não tiver na última, tem outras posições? Sim, tem. Por exemplo, na palavra torcida. Olha só a palavra torcida. Torcida. Chama agora a palavra torcida como se você estivesse chamando uma pessoa. Como é que vai ficar? Torcida. Não é assim que fica? Então, quem é a minha sílaba tônica? Aí é o si. Logo, esse si é a minha sílaba tônica. Torcida. Eu demorei mais tempo aqui. Então, quando eu venho contando aqui, olha, última, penúltima, antepenúltima. Esta minha sílaba tônica, ela não está mais na última posição. Agora, ela está na penúltima posição, tá certo? E por isso, ela é uma paroxítona, tá certo? As paroxítonas é todas as vezes que a minha sílaba tônica estiver na penúltima posição, tá certo? Deixa eu só mudar aqui a cor do meu pincel para ficar mais fácil para ver. Então, está em penúltima, como é que eu sei? Olha aqui, olha, última, penúltima, antepenúltima. Panela. Quem é a minha sílaba tônica? Né. Se ela ficou aqui na penúltima, ela é uma paroxítona. E cadeira? Cadeira. Então, aqui eu tenho ó, última, penúltima, antepenúltima. Quem é minha sílaba tônica mesmo que eu esqueci? Cadeira. Olha aqui minha sílaba tônica. Ela é o quê? Uma paroxítona, porque ela ficou na penúltima, tá? E agora, na palavra família. Última, penúltima, antepenúltima. Família. Onde foi que ela ficou? Aqui no mi. Então, primeiro ela tem acento, isso já é uma dica muito boa. Mas quando não tiver acento, você só basta chamar, tá certo? E nós ainda temos casos quando ela fica na antepenúltima. Quando nós contamos assim, olha, 1, 2, 3. Última, penúltima, antepenúltima. Técnico, técnico. Quem é a minha sílaba tônica? Quem é? Olha aqui. Se já está acentuado, é muito bom. E outra curiosidade que eu tenho para vocês é, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Existem palavras grandes, existem palavras pequenas, mas nenhuma sílaba tônica vai passar aqui da antepenúltima. Eu até comentei com vocês isso na última aula, certo? Olha aqui, ônibus. Última, penúltima, antepenúltima. Ônibus. Onde é que está a sílaba tônica? Aqui no O. É onde eu me demoro mais. E na palavra abóbora? Abóbora. Última, penúltima, antepenúltima. Olha que sobrou aqui. Ele não entra na contagem, porque nós só temos sílaba tônica até a antepenúltima sílaba, tá certo? Então, esta aqui é uma palavra proparoxítona. Acústica. Mesma coisa, minha sílaba tônica será o cus, de acústica. Então, nós temos 3 classificações para as sílabas tônicas. Ela pode ser oxítona, se a sílaba tônica estiver na última sílaba. Paroxítona, se a sílaba tônica estiver na penúltima sílaba. E proparoxítona, se a sílaba tônica estiver na antepenúltima sílaba. Tá certo? O que nós vamos fazer agora? Espero que tenham compreendido. Se não tiverem compreendido, é só me perguntar que eu vou ajudá-los, tá? E agora, nós vamos para a nossa atividade de casa. Deixa eu explicar para vocês o que vocês vão fazer nessa atividade de casa. Ortografia, acentuação. Página 69 do livro de português, tá bom? Releia este trecho do mito As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. Separe as sílabas das palavras destacadas.
Quais são as palavras destacadas? Essas que estão mais escuras aqui, olha. Indígena, famílias, reunião, comer e esquentar. Então, o que você vai fazer aqui na letra A é escrever essas palavras já separando as suas sílabas, tá bom? Combinado? Bom, na letra B ele pede sublinhe a sílaba tônica de cada palavra. Você vai sublinhar dentre essa separação que você fez aqui na letra A, quem é a sílaba tônica de indígena, de famílias, reuniam, comer e esquentar. E não esquece, é só chamar como se ela estivesse longe, tá bom? E aí ele dá a explicação que eu já falei para vocês, sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. Segunda questão, distribua as palavras da atividade 1A, no caso a primeira letra da primeira questão, letra A da primeira questão, no quadro abaixo, de acordo com a posição da sílaba tônica. Bom, você já separou a sílaba das palavras, você já circulou a sílaba tônica, agora olhando para o circular que você fez, você vai escrever. A palavra que ficou na antepenúltima, você vai escrever ela aqui, ó, tá? Lembra? Última, vou fazer aqui novamente, última, penúltima, antepenúltima. Se a sua sílaba tônica estiver ficada aqui na antepenúltima, você vai escrever ela aqui neste quadro, dentre aquelas palavras lá. Indígena, famílias, reuniam, comer e esquentar. Se a sua sílaba tônica ficou aqui na penúltima sílaba, tipo esse aqui, e no nosso caso será torcida, se tiver ficado aqui, ó, última, penúltima e antepenúltima, ela vai ficar aqui neste quadro. E as palavras que tiverem ficado com sílaba tônica na última sílaba, elas serão proparoxítonas e por isso elas ficarão aqui. Lembrem-se, oxítonas é sempre que a minha sílaba tônica for a última sílaba da palavra. Paroxítona, sempre que a minha sílaba tônica for a penúltima. E proparoxítona, quando a minha sílaba tônica for a antepenúltima. Tá certo? Página seguinte, página 70. E vamos lá. Leia estas palavras em voz alta. Maracujá, chaminé, ninguém, armazéns, pastel, crachás, agogôs, tatu, gilós, através, ipês, tucupi, metrô, karatê, andar e paletó. Circule as oxítonas acentuadas graficamente. O que é uma palavra oxítona? Você lembra? Lembra, claro que lembra. Eu sei que você lembra. Então, dentre essas palavras que são oxítonas, você vai circular só as que estão acentuadas. Só as palavras que têm acento, tá bom? Circulou? Como você escreveu a questão, você vai circular lá no seu caderno. Faz o quadrinho desta forma e circula no seu caderno, tá bom? Vamos para B? Observe a terminação das palavras que você circulou e responda. Quais oxítonas devem ser acentuadas graficamente? Você fez a observação e agora você vai me dizer quais foram as acentuadas. Por que você acha que elas foram acentuadas? Essa é uma dica para você responder aqui a letra B da terceira questão. Quarta questão. Escreva o nome dessas figuras geométricas. Como é o nome dessa figura? Eu esqueci. Diz aí, me ajuda. Qual o nome dessa aqui? E essa aqui é qual? Ah, ainda bem que você falou, lembrei agora. Isso é um triângulo. Então escreve o nome aqui embaixo, tá bom? Essa aqui é como mesmo? Isso, é um retângulo. Escreve. E essa aqui, essa eu não lembro. Você vai ter que escrever para eu lembrar. Eu não lembro de jeito nenhum. Quando eu ver a foto, eu vou lembrar o nome dela, tá? Quinta questão. Opa, ainda tem a quarta. Observe a posição da sílaba tônica nesses nomes. O que eles têm em comum? Você escreveu as palavras. Agora, olhe para a sílaba tônica de todas elas e você vai me dizer o que elas têm em comum, tá? Quinta. Complete as frases com palavras proparoxítonas. O que é uma palavra proparoxítona? É sempre que ela estiver, a sílaba tônica for a antepenúltima. Você vai contando. Última, penúltima, antepenúltima. Tá certo? Então, você vai procurar uma palavra
proparoxítona e colocar aqui na letra A para completar. É o 7º dia da semana. Qual é o 7º dia da semana? Eita, tá difícil, não tá? Tá nada, bem facinho. Letra B. A lua é o natural da Terra. O que a lua é da Terra? E C. O Homem-Aranha usa uma... O que ele usa para esconder o rosto? Sei que você acertou tudo. Coloca essas palavras aqui que na correção a gente vai ver quais foram as palavras que você colocou, tá? 6ª questão. Complete com o que se pode observar da acentuação das palavras proparoxítonas. E aí você vai escrever a observação que você fez. As palavras proparoxítonas elas são o quê? Eu falei para vocês no início da aula. Quero saber agora se vocês estão realmente atentos. E aqui nós temos alguns exemplos que podem te ajudar. Todas essas palavras aqui são proparoxítonas. Olha só. Última, penúltima e antepenúltima. Árvore. Olha, médico. Última, penúltima, antepenúltima. Todas elas são proparoxítonas e todas elas têm uma coisa em comum. O que é? Essa é a dica para você responder aqui a 6ª questão, tá bom? Então, gente, essa foi nossa aula de português de hoje. Façam a atividade, me mandem a foto no PV. Ficaremos agora com a aula de matemática e